Sermão O Homem Sem Cristo, um verdadeiro mapa do estado miserável do homem por natureza, por Christopher Love. Christopher Love, 1618 a 1651, foi um puritano presbiteriano inglês. Foi um dos membros da Assembleia de Westminster e é marcadamente conhecido por sua participação no complô para restabelecimento da monarquia com Charles II, que resultou na sua morte sob Oliver Cromwell. Naquele tempo estáveis sem Cristo, Efésios 2:12. Mostrarei a você as 8 propriedades ou características particulares de um homem sem Cristo. 1. Todo homem sem Jesus Cristo é um homem vil. 2. Ele é um escravo. 3. Ele é um mendigo. 4. Ele é um homem cego. 5. Ele é um homem deformado. 6. Ele é um homem desconsolado. 7. Ele é um homem morto. 8. Ele é um homem danado. Essas são as 8 características de um homem sem Jesus Cristo. Primeiro, todo homem sem Jesus Cristo é um homem vil. Embora você tenha nascido do sangue de nobres e seja da descendência de príncipes, se você não tem o sangue real de Jesus Cristo correndo em suas veias, você é um homem vil. Em Daniel 11:21 e Salmo 15:4, você lê sobre pessoas vis. Tal é todo homem sem Cristo. Ele não tem como ser diferente, porque é somente Cristo quem pode tirar aquela baixeza em que cada um está por natureza. Em Isaías 43:4, Deus diz: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. E em Pedro 2:7, para vós os que credes. É Jesus Cristo quem coloca um diamante de honra e de glória sobre os homens. Eles são todos vis que estão fora de Jesus Cristo, e assim os são nestes 3 aspectos. 1. Eles vêm de uma origem vil. 2. Eles cometem ações vil. 3. Eles visam a finalidades vis. Todo homem que está fora de Cristo vem de uma origem vil. Ele não tem sua origem no espírito, mas na carne. Ele não procede de Deus, que é o Pai das luzes, mas do diabo, que é o príncipe das trevas. Ele é vil porque comete ações vis. Todas as ações e serviços de um homem sem Cristo, na melhor das hipóteses, não passam de trapos imundos e obras mortas. Isaías 64:6. Um homem em seu estado não convertido é escravo e um burro de carga do diabo, um trabalhador da impiedade, ainda cumprindo os desejos da carne e da mente, sendo entregue a afeições vis. E o que se faz com um escravo? Coloca-se uma corrente no pescoço, puxa para onde quer, dá chibatadas, arranca os dentes, vende-os no mercado de escravos e vivem entregues às piores barbaridades, sofrem os piores castigos e são como cães puxados por uma coleira de um lado para outro. Assim é um homem na mão de Satanás. O homem vil que está sem Cristo visa objetivos vis em tudo o que faz. E isso de 2 maneiras. 1. Neste mundo ele almeja fins vis em sua audição, leitura, oração e profissão religiosa. Ele cuida de si mesmo e de seus próprios fins em tudo o que faz. 2. Todas as suas ações tendem a fins vis em outro mundo. Assim como as ações de um homem em Cristo tendem à salvação, as ações de um homem sem Cristo tendem à condenação. Segundo, o homem sem Cristo não é apenas um homem vil, mas um escravo. Este Cristo diz a você em João 8:36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Insinuando que se você não tem interesse em Cristo para libertá-lo da escravidão do pecado e de Satanás, você é um escravo de fato de Satanás. E ele pode fazer com você e com a sua vida o que bem quiser, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Essa servidão e escravidão, da mesma forma, consiste em 3 particularidades. São escravos do pecado, do diabo e da lei. 1. Todo homem sem Cristo é um escravo do pecado. Em João 8:34, Jesus diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E em 2 Pedro 2,19, prometem-lhes liberdade
ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Todo homem por natureza é escravo de suas concupiscências, do pecado e das criaturas. Deus fez o homem senhor sobre todas as criaturas, mas o homem se fez escravo de todas elas. 2. Ele não está apenas em cativeiro e escravidão ao pecado, mas também ao diabo. Os 2 últimos versículos de 2 Timóteo 2 dizem: instruindo com mansidão os que se opõem, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, a fim de que se livrem das ciladas do diabo, que são apanhados cativo por ele à sua vontade. Se uma pessoa está cativa, ela está escrava. Se uma pessoa é escrava, ela não tem direitos e nem vontade. 3. Ele está sujeito à lei, isto é, não faz nada em obediência à lei. Essa é a grande miséria de um homem sem Cristo. Ele é obrigado a guardar toda a lei de Deus. Há uma expressão muito estranha em Apocalipse 18:13. O apóstolo João diz ali que todos aqueles que adoraram a besta clamarão: ai de mim, pois a Babilônia caiu, e clamarão pelos escravos e pelas almas dos homens. Todos os homens ímpios são escravos do anticristo, do pecado e da lei. E essa é a grande miséria de um homem não regenerado. 3. Você não é apenas um vil e um escravo, mas sem Jesus Cristo também um mendigo, pois todos os tesouros da graça e misericórdia estão escondidos e guardados em Cristo, como em um barril ou depósito comum. Colossenses 2:3 diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você está fora de Cristo, você não tem nada, conforme afirma Apocalipse 3:17. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Assim é você sem Jesus Cristo. Você considerará que ele é um homem pobre e mendigo que carece dessas 4 coisas. 1. Carne para seu estômago. 2. Roupas para suas costas. 3. Dinheiro para sua bolsa. E 4. Uma casa para colocar sua cabeça. Quem está fora de Cristo é o mendigo, pobre, cego e nu. Um mendigo é aquele que não tem carne para comer. Todos vocês que não têm interesse em Jesus Cristo são mendigos nesse aspecto, porque não se alimentam desse pão da vida, nem bebem da água da vida, o Senhor Jesus Cristo, cuja carne é realmente comida e cujo sangue é realmente bebida, sem qual suas almas morrerão de fome. 2. O mendigo é um homem pobre que não tem roupas para vestir, assim também todo homem fora de Cristo não é apenas pobre, mas nu. Apocalipse 3:17 diz: não sabias que eras pobre, miserável e cego e nu. Aquele homem que não está vestido com as longas vestes da justiça de Cristo é um homem nu e está exposto à ira e vingança do Deus Todo-Poderoso. Esses homens têm um manto para cobrir sua nudez pecaminosa e vergonha que estão vestidos com as vestes da justiça de Cristo. É dito que Jacó obteve bênção de seu pai por estar vestido com as vestes de seu irmão mais velho. Assim somos abençoados apenas por Deus, nosso Pai, quando estamos vestidos com as vestes de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. 3. O mendigo é aquele que não tem dinheiro na bolsa. Embora a bolsa de vocês estejam cheias de ouro, se seus corações não estiveram cheios de graça, vocês são homens mendigos, miseráveis. Lucas 16:11. A graça é a única verdadeira riqueza. Todas as riquezas duráveis estão ligadas a Cristo. 4. E por fim, é o mendigo quem não tem casa onde reclinar a cabeça, quem não tem casa para se hospedar e cama para se deitar. Então, você que não tem interesse em Cristo, quando seus dias expirarem e a morte chegar, você não saberá o que fazer, nem para onde ir, nem a quem suplicar, nem aonde buscar. Você não pode dizer com um homem piedoso que quando a morte o levar daqui, será recebido nas habitações eternas. Você não pode dizer que Cristo foi antes para preparar um lugar para você no céu. Então, nesses 4 detalhes, você vê que um homem sem Cristo
é um homem muito miserável, sem comida para o corpo, nem roupas para as suas costas, nem dinheiro para a carteira, nem casa para colocar a cabeça, senão uma masmorra de escuridão, com demônios e espíritos condenados. Quarto, outra característica de um homem sem Cristo é que ele é cego. Apocalipse 3,17 diz: "E então sabias que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu." É por isso que os homens perversos, quando não regenerados, são chamados de trevas. Outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Assim a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. João 3,19. Jesus Cristo é para a alma o que o sol é para a terra. Tira o sol da terra e nada mais é do que um calabouço de escuridão. Então tire Cristo da alma e ela não passa de uma masmorra do diabo. Embora haja um Cristo no mundo, se o coração está fechado e Jesus Cristo não está em você, você está em um estado de escuridão e cegueira deploráveis. Quinto, todo homem sem Cristo é um homem deformado, como você pode ler em Ezequiel 16, 3-14. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amoreu e tua mãe Eteia. E então no versículo 6, e passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Mas então veja o versículo 7. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste. Então no versículo 14, tua fama se espalhou entre os pagãos por causa da tua beleza, pois era perfeita pela minha beleza que eu pus sobre ti, disse o Senhor, dando a entender que antes de Cristo olhar para uma alma, ela jaz em seu próprio sangue e é incapaz de ajudar a si mesma, mas ela se torna atraente por meio da beleza de Cristo que é lançada sobre ela. Se você não tem Cristo, você não tem o seu melhor ornamento. Um homem sem Cristo é como um corpo cheio de feridas e manchas. Ele é como uma casa escura, sem luz e um corpo sem cabeça. Tal homem é um homem deformado. Sexto, outra característica de um homem sem Cristo é que ele é um homem desconsolado. Cristo é a única fonte de conforto e a fonte de toda alegria e consolação. Tire o Cristo da alma e é como se tirasse o sol do firmamento. Se o homem tem todas as bênçãos do mundo e carece de Cristo, ele carece daquilo que deveria suavizar todo o resto de seus desconfortos. Em Êxodo 15, 23-25, você lê sobre as águas de Mara. Elas eram tão amargas que ninguém podia beber delas. Mas então, o Senhor mostrou a Moisés uma árvore que, quando lançada nas águas, tornaram-as doces. Ora, Jesus Cristo é essa árvore. Ele adoça a amargura de qualquer aflição externa e pode fazer todas as suas tristezas desaparecerem. Não há nada no mundo que adoce mais o conforto e nos dê alegria na posse das coisas desse mundo do que ter interesse em Jesus Cristo. Amados, não é ter muito da criatura em sua casa que os faz viver confortavelmente, mas ter Cristo em seus corações. Todo o pão que você comer será pão de dor, se não se alimentar do corpo de Jesus Cristo. E toda a sua bebida será apenas vinho de espanto, se você não beber do sangue de Jesus Cristo. Sem interesse em Cristo, todos os confortos são apenas cruzes, e todas as misericórdias são apenas misérias, conforme é dito em Jó 20:22. Na plenitude de sua suficiência, ele estará em apuros. Embora você tenha abundância das coisas desta vida, embora tenha mais do que o suficiente, ainda assim, se você não tem interesse em Cristo, você não tem absolutamente nada. Sétimo, outra propriedade de um homem fora de Cristo é que ele é um homem morto. Você conhece aquela passagem de 1 João 5,12? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso lemos em Efésios 2, 1-10, que os homens não regenerados estão mortos em delitos e pecados, e Cristo é a vida do crente. Colossenses 3,3 diz
Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tire Cristo de um homem e você tira sua vida, e tira a vida de um homem e ele é um pedaço de carne morta, apodrecendo. Homens não regenerados são chamados de estranhos à vida piedosa e, portanto, devem estar mortos em seus pecados. Embora eles não desfrutem da vida natural de um homem, se a vida que ele vive não é pela fé no Filho de Deus, ele está espiritualmente morto. Por exemplo, você sabe que um homem morto não sente nada. Faça o que quiser com ele, ele não sentirá nada. Assim, um homem que está espiritualmente morto não sente o peso de seus pecados, embora ele seja um fardo pesado que o empurra para o abismo do inferno. Ele é um estranho à vida de piedade, entregue a um senso reprovador, de modo que não sente o peso e o fardo de todos os seus pecados. Um homem morto não tem direito a nada nesta vida. Embora ele tenha sido tão rico, ele perde seu título para todos. Suas riquezas vão dele para outro. Portanto, estando espiritualmente morto, você não pode reivindicar nada, nem a graça, nem a misericórdia, nem o céu, nem o perdão. Sequer sua oração é ouvida. Aliás, a sua oração é abominável a Deus. O morto apodrece e volta ao pó de onde veio. Assim também um homem espiritualmente morto cai de iniquidade em iniquidade, de um pecado em outro, até que finalmente cai no fogo do inferno. 8º. A última propriedade de um homem sem Cristo é que ele é um homem condenado. Se ele vive e morre sem Cristo, ele é um homem condenado. Assim diz João 3,18. Quem não crê já está condenado. Ele certamente está condenado como se já estivesse no inferno. Aquele que está sem Jesus Cristo deve ficar sem o céu, pois o céu, a glória e a felicidade são inerentes a Cristo. Não há céu sem Cristo. O céu não é dado a ninguém, exceto àqueles que são herdeiros juntamente com Cristo. Portanto, você que está sem Cristo ficará sem o céu e, consequentemente, sem felicidade e sem salvação. E, consequentemente, você será condenado. Veja nessas 8 características particulares a condição triste e miserável que todo homem sem Cristo está. Eu clamo a você que o que agora foi declarado sobre a miséria de um homem sem Cristo possa provocar sua alma a uma santa ânsia e sinceridade de espírito, acima de tudo o que você ganha, a fim de lhe encorajar a trabalhar para obter Jesus Cristo. E por fim, prezado irmão, você é um homem regenerado? Você sabe o que é a regeneração? A regeneração é o ato da livre graça de Deus, pela qual ele transforma a natureza de um ser humano de morto para vivo, de amante do pecado para amante da santidade, de escravo do pecado para escravo da justiça de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor. Meu Deus, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por esse ensino que o Senhor fez chegar às minhas mãos e à minha boca. Senhor, eu sou essa pessoa, Senhor. Eu era uma escrava de Satanás, vivia no pecado, no chiqueiro, sendo arrastada de um lado para outro, cheia de doenças físicas, cheia de enfermidades, gastando todo o meu dinheiro igual aquela mulher aquela mulher do fluxo sanguíneo, com médicos, afastados por psiquiatras, cheia de demônios. E o Senhor veio como um raio de sol do meio-dia, me chamou com a sua livre graça, me fez com que eu me arrependesse, porque até mesmo o arrependimento vem de ti, a graça vem do Senhor, o arrependimento é Deus, vem de Deus, a misericórdia de Deus, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter. Ou seja, a dependência nossa é total de Deus. Até mesmo o arrependimento é Deus que nos dá, e assim como também a crença. Só que eu criei porque o Senhor fez com que eu cresce. E eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, do pão que mata a fome, da água que mata a sede. E, Senhor, eu vi essa mudança, Senhor, na minha vida. É tremendo, Senhor, não tem nem palavras, Pai amado, para te agradecer. E assim, Senhor, eu
é o meu desejo do meu coração e a minha oração para que as pessoas que escutem realmente esse ensino não achem que é um ensino de um homem que viveu há 300 e poucos anos, um homem santo, mas é a palavra encarnada de Deus aqui, do Espírito Santo de Deus, é o sopro do Espírito Santo de Deus. Cada palavra aqui desse ensino tocou no meu coração porque eu vi que tudo aqui aconteceu comigo, toda a transformação, a graça de Deus, ela foi me transformando, mas eu fui buscando, eu quis, porque veja bem, você é escravo, um escravo ele é obrigado. Quem é que obriga? O dono do escravo. Quem é o dono do escravo? É Satanás. Ele vai te obrigar a fazer as piores coisas, a praticar os piores pecados contra Deus. Porque ele não somente odeia Deus, mas ele odeia toda a criação de Deus. Ele odeia o ser humano e ele quer realmente levar o maior número possível de pessoas para o inferno juntamente com ele. Porque os dias dele estão contados. Então, irmão, uma coisa eu tenho para falar para você. Deus, ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. Ele quer salvar a todos. Quem obriga é Satanás. Porque quando você está no mundo do pecado e você não quer se arrepender dos seus pecados, a única coisa que Jesus pede é o quê? Arrependimento. A incredulidade, ela é um pecado. É você crer que realmente Jesus foi o Filho de Deus, mandado para aqui, é o Deus encarnado, para nos limpar, nos purificar de todo o pecado, nos salvar. Ele fez todo o trabalho pesado ao carregar a cruz, carregando todos os nossos pecados ali. A ira de Deus, ela veio sobre o seu Filho e, embora ele dissesse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice da ira de Deus. Deus não afastou, porque isso já estava nos planos de Deus. E ninguém explica Deus, né? Ninguém sabe por que realmente Deus tem tanto amor por um povo como nós, pecaminoso, rebelde, que se pudesse mandava matar Deus, porque a Bíblia diz que a mente carnal é inimiga de Deus. Não é só a nossa mente, o nosso coração também é inimigo de Deus, porque a gente planeja o pecado antes dele acontecer, o pecado nasce no nosso coração. E assim, irmão, é algo muito simples. Assim, para você sair dessa vida de escravidão, das mãos do maligno, da mão de Satanás, só um caminho mesmo. Esse caminho é Jesus Cristo. E ele não te obriga a ninguém. Ele veio justamente para nós, os pecadores. E quando a gente realmente se arrepende, se quebranta perante Deus. Arrependimento, irmão, não é você botar a mão na cabeça, começar a chorar dos seus pecados e no outro dia fazer a mesma coisa, não, irmão. Arrependimento é não olhar para trás. Arrependimento, eu digo que quando eu tenho vontade de praticar algum pecado, porque a carne é fraca e a Bíblia diz para a gente orar e jejuar, arrependimento é uma decisão. É você fazer igual a mulher de Ló. É você não olhar para trás. Né? A mulher de Ló, quando os anjos iam destruir Sodoma por causa daquele pecado todo, os anjos, elas não queriam sair dali, os filhos não acreditaram que Sodoma ia ser destruída. Mesmo assim, os anjos pegaram na mão dela, do marido dela e das duas filhas, saíram da cidade com eles correndo. E Deus falou, não olha para trás. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Assim, quando me vem alguma tentação de pecado, eu olho para trás, eu olho para a mulher de Ló, eu não olho para trás. Então, irmãos, esses ensinos da Bíblia, que você precisa se alimentar dela, é para nos servir de exemplos, para que a gente não cometa, para a gente imitar os bons exemplos e evitar os maus exemplos, né? Então, o que eu tenho para falar para você? Minha vida antes como escrava e minha vida agora livre, porque a partir do momento que você passa a viver com Jesus, você vê que você era uma escrava. E como é a vida de uma pessoa que era escrava para uma pessoa que passa a ser livre? Eu vou dar só um exemplo para você. É como se você fosse... como se você estivesse enjaulada e de repente alguém abrisse aquelas portas ali daquele inferno e você saísse e começasse a voar. Como se hoje eu fosse um pássaro. É assim que eu me sinto, um pássaro. Então, irmão, você escolhe. Se você quiser viver na vida atrás daquelas grades acorrentadas, você fica. Mas você sabe qual é o destino. O destino é o inferno. É doenças, miséria, porque uma hora a conta chega, irmão. Essa lei espiritual, irmão, de Deus, quer você acredite, quer não, você não tem como fugir dela, irmão.
Uma hora a conta chega, irmão. A conta chegou para mim. E eu falo, eu dou graças a Deus, porque eu estava empesteada de demônios e enfermidades. E Deus, Jesus, através do seu Filho, não só me salvou, como me libertou todos aqueles espíritos malignos e todas aquelas enfermidades. A minha carne, ela estava apodrecendo de pecados. Assim é a nossa carne. Quando a gente está no mundo do pecado, a gente está apodrecendo. Só que a gente não vê. Porque o maligno, ele nos cega. O maligno, o objetivo dele é cegar o entendimento, o nosso entendimento. Então a gente é cego, a gente é completamente cego, assim. Hoje eu me pergunto, meu Deus do céu, como eu poderia ser uma pessoa tão cega espiritualmente? Então, o que vai te libertar é a palavra de Deus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhecendo a verdade da palavra de Deus, você vai crer que Cristo, ele veio para te resgatar dessas cadeias dos infernos. Ele veio para arrebentar esses portões da masmorra, de onde você está preso. Ele veio para te tirar do chiqueiro. Assim ele me tirou do chiqueiro dos porcos. E ele me deu um lugar à mesa, me chamou de minha filha. E hoje eu digo, Abba Pai. Abba Pai é meu paizinho. Eu tenho um pai, eu tenho um Deus lá em cima. Ele me chama de minha filha. Antes eu não era filha dele, não se engane. Você que está no mundo aí, orando a Deus, rezando, como o povo diz, achando que Deus está escutando, a sua oração é abominável ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominável ao Senhor. O Senhor nem escuta. E antes eu era uma escrava de Satanás, uma cativa, oprimida. Ele me puxava para baixo e para cima. Hoje eu tenho um lugar à mesa do meu Senhor. Eu tenho minhas lutas? Tenho, porque nós temos a herança do Adão que pecou, da Eva que pecou. Mas o objetivo de Deus é que nós sejamos santos. Santos porque Deus, ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. E Deus, ele não vai te tirar do chiqueiro, ele não vai, eu digo para mim, se eu penso em pecar, eu falo para mim. Deus não te tirou do chiqueiro, lá no meio dos porcos, dos confins, do calabouço, onde tu estava presa lá, com aquela negócio que cachorro usa no pescoço, sendo puxado para baixo e para cima, para você viver no pecado, irmão. Isso não existe. Não existe, irmão. Ou você está com Jesus, buscando a santidade de Jesus, ou você fica no mundo. Não existe essa história de você estar na igreja e estar no pecado, irmão. Isso não existe, irmão. Deus não nos escolheu antes da fundação do mundo, não nos chamou para o reino do seu Filho amado para vivermos no pecado. Deus diz que sem santidade ninguém chegará ou verá a Deus. Portanto, irmão, larga o pecado, irmão. Busca uma vida de santidade e comunhão com Jesus Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus não carregou a cruz dele até o final? Jesus carregou a cruz pesada dos nossos pecados. Pode ter certeza que a cruz que Jesus carregou nas costas, sendo chibatado, sendo cuspido, sendo arrancado os cabelos da barba, sendo chicoalhado, era muito mais pesada, irmão, do que a nossa. Então, faz isso. Larga o pecado, irmão. Carrega a tua cruz. Porque a cruz que Jesus carregou dos teus pecados, dos nossos pecados, era muito mais pesada, irmão. Irmão, só existe dois caminhos. A liberdade ou a escravidão. O diabo ou Jesus Cristo. O céu ou o inferno, irmão. E lembre-se de uma coisa, Jesus não obriga ninguém. Ele diz o seguinte, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Você vai perder a sua vida, mas vai ganhar uma outra vida. Porque essa vida aqui é passageira. Irmão, a vida aqui é passageira, irmão. Busca o reino de Deus, irmão, e a sua justiça enquanto é tempo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, receba esse ensino. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém, amém, graças a Deus.
dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se irá dele, pois é que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubar o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome